gente. O aprendizado é o que fica. Esse artesanato a gente faz, ele vai para outras casas, ele vai para outras vidas, mas fica aqui na gente todo esse aprendizado, toda essa troca. Uma história que eu e Carliane construiu há 15 anos atrás, volta hoje nessas telas, né? A gente foi para caminhos diferentes, cada um com sua história, e hoje a gente se reencontra, né? Verdade. Nessa empatia com o mundo do artesanato, da arte em si, né? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do projeto Mulheres em Rede. E hoje o nosso projeto aterrissou aqui nas terras de São Miguel do Gostoso, em especial no povoado Reduto, pois nós viemos conhecer a Casa Reduto. Então vem conhecer com a gente e vamos ter um papo maravilhoso hoje com Scarlett, que é a responsável por esse projeto lindíssimo aqui. Vamos lá, pessoal? Boa tarde! Tudo bem, Scarlett? Tudo bom. Scarlett, começando o nosso papo, né, nosso diálogo hoje aqui na Casa Reduto, me fale um pouco sobre você enquanto artesã, quantos anos você já atua? Então, Scarlett é uma pessoa que cresceu em Genipabu, né, e por estar na praia, por estar em um meio turístico, sempre teve acesso ao artesanato, né, e eu ficava vendo o artesanato e pensando, como é que faz? Ai, que bonito. E eu sempre fui consumidora de artesanato. Então, eu sempre gostei. Lembrando que zero incentivo em casa. Então, era assim, por favor, deixa eu fazer um tererê. Por favor, deixa eu comprar uma pulseira. E aí, aos pouquinhos, eu acho que foi até para parar de comprar. Minha mãe falou, você vai fazer. E aí, eu comecei a fazer aquelas pulseirinhas de bolinha de elástico. De miçanga. De miçanga. E comecei a vender no colégio. E aí, depois de ter o meu próprio dinheirinho, eu comecei a querer saber mais artesanatos. Além das miçangas, o que eu posso fazer? E aí, eu conheci o macramê, através de você e de outras artesãs de lá. Então, assim, em 2018, eu me mudo para São Miguel do Gostoso. E conhecendo o artesanato local, eu fui sentindo essa falta de lugares para expor o artesanato local. E como surgiu, né, a ideia de criar a Casa Reduto, né, e também qual foi o principal propósito para que esse espaço colaborativo ele venha a surgir dentro do povoado do Reduto, aqui em São Miguel? Carly, eu acho que foi natural, porque assim, como eu começo a morar em São Miguel do Gostoso, e ver essa necessidade daqui do artesanato ser visto, ser valorizado, ser protagonizado também como importante na cidade, né, na vida dessas pessoas, porque a gente pegou essa casinha, que é de um pescador da comunidade, irmãos aqui, então os vizinhos são todos irmãos. Quem cuidava dessa casa era uma bordadeira. Oh, que bom. Fafá, você tem que conhecer Fafá. Obrigada, Fafá, por ajudar a gente a estar aqui. Então, é ela que fez o intermédio, né, com o irmão, porque o irmão mora em São Paulo, hoje em dia pesca lá. E aí ela falou, olha, vai ser um projeto para a comunidade. Vai ser só uma moradia ou só uma loja que vai captar? Vai envolver a comunidade. E desde o início é assim. É uma parceria que eu coloco meus artesanatos, mas aqui hoje na casa a gente tem, em média, outros 100 expositores. Então, Então a gente abraça moradores do Reduto, e moradores de distritos vizinhos que não são tão turísticos. Então, a gente trabalha muito com o Cipó de Mundo Novo, que é um distrito bem rural, bem para dentro. Mas, assim, é isso. A loja nasce em 2021, num cenário pós-pandemia, onde a gente não sabia o que ia ser o dia de amanhã. E era uma fagulha de esperança, de vendas, mas hoje é muito mais do que isso. Hoje é um grupo de produção, hoje é um grupo de motivação. E aí a gente vai caminhando junto, já estamos aí em 4 anos nessa exposição, aprendendo e expondo. Em feiras também a gente vai. Então é isso, é um nome para uma iniciativa que precisava aqui, independente. Olha só, quanta coisa linda!
Scarlett, conta pra gente quais são os principais artesanatos que vocês comercializam aqui na Casa Reduto. A gente trabalha muito com reaproveitamento, né? Então, assim, tem o trançado de fibras naturais, por exemplo, que vem cipó de brocha, carnaúba. Esse aqui, no caso, está aproveitando também o talo da carnaúba como estrutura para criar essa peça. Aí o cipó de brocha, que algumas pessoas chamam de cipó da mata, é muito tradicional aqui na região e nos sertões por aí, né? Um artesanato bem com característica caiçara, porque começa com um utilitário, né? Então tem os samburados, pescadores, é tudo com cipó de brocha, né? Sim. E aí começa como utilitário, vem para decoração, né? Tem o trançado da palha de coqueiro também. Tem um artesanato aqui que é o trançado da fibra da taboa. A gente não vai ter hoje aqui, mas é muito, muito usado aqui na região, porque a gente tem uma lagoa com abundância da vegetação de taboa. Então tem algumas artesãs que trabalham com essa fibra também. Tenho meus trabalhos de macramê, inclusive a produção dos meus cursos de aula que eu dou aqui na loja. A gente dá aula para crianças, com foco em crianças e adolescentes. Então aqui vai ter também muito macramê na casa. Então essa aqui as crianças fizeram para ser um suporte de planta, por exemplo. Sim. E a gente coloca com um recadinho dizendo que a produção foi feita durante as férias para estimular esse manual, essa concentração, esse senso estético de textura e sair um pouco das telas digitais. Mas, assim, a nossa pepita de ouro aqui de São Miguel do Gostoso, eu costumo dizer, é o labirinto. É o labirinto, É o né? bordado das mulheres aqui da região. É um bordado que ele é feito desfiando o tecido, Carly. Então, assim, ele é feito puxando fio a fio, criando essa estrutura para a gente bordar depois. E aí a gente vem contando os quadradinhos, criando desenhos que são típicos daqui, ou seja, a gente vai simbolizar flores, animais como galo, galinha, a gente coloca muito também assim peixe, barco, porque são coisas do nosso dia a dia, né? Dia a dia, é. E aí o artesanato do labirinto hoje ele é patrimônio aqui, material, né, tombado em São Miguel do Gostoso, e é muito importante nas nossas vidas nesse sentido de produção contínua, né? É uma geração de renda que as mulheres criaram através desse artesanato. E o labirinto, ele chegou a um tempo que ele estava considerado quase extinto, né? Sim, sim. Porque eram mulheres muito idosas que faziam e a atual geração não estava aberta a dar continuidade a essa prática, né? Isso, E hoje, ou seja, a Casa Reduto, né, já desde 2021, está aí dando ênfase, né, a essa prática do labirinto dentro do povoado Reduto de São Miguel do Gostoso, né? Isso. A gente, desde da hora que a gente abre a casa, a gente já está pensando em um labirinto. Então, assim, eu venho abrir a loja, eu passo pelas minhas vizinhas, que são todas bordadeiras. Então, antes do trabalho, eu já venho olhando como é que está a produção e a gente trocando figurinha, né? A gente dando ideia de mercado. Ah, porque o cliente pediu mais colorido. Tu tem linha colorida? E a gente começa nessa troca. Porque graças a gente hoje ser um grupo, a gente consegue entender melhor a demanda do mercado e da produção. E de fornecedores também, de material. O bom quando junta várias pessoas é essa troca também, né? Sim, verdade. E aí, hoje em dia, a gente consegue olhar para um futuro melhor. Então, Carly, e assim, toda a casa você vai ter sempre um pouquinho de artesanato espalhado por ela, né? Então vai ter, às vezes, peças repetidas e peças novas, sempre ao redor da casa. Eu tô vendo que tem umas costuras, né? Sim. Também, os trabalhos com costuras, com palha. Tem muita adornos. crocheteira aqui também. É muito legal mesmo. Scarlett, e além, né, de um ponto de vendas, a Casa Reduto também é um ponto de encontro? Você considera que esse espaço colaborativo, ele é um ponto de encontro aqui para o povoado e para São Miguel do Gostoso? Se tornou, né? Porque eu gosto de conversar, eu gosto de aprender e eu gosto de ensinar. Não tem como a gente criar uma casa aconchegante como essa,
raiz, né? Porque ela é regional e a gente respeitou características regionais, então a gente está pisando num cimento queimado. Verdade. A gente está embaixo de um teto de telha e entre outras coisas que foram acontecendo, como o paisagismo, né? A gente botou muitas plantas ao redor, a gente trouxe esse aconchego na casa, também para o próprio morador e colaborador da casa se sentir acolhido, né? Não ficar só naquele negócio, seu produto está na prateleira e agora a gente se tornou parte do mercado. Não, a gente continua tendo a nossa essência como ser humano, como criador, como pertencente dessa comunidade e também fazemos produtos aqui, venha conhecer o meu trabalho. Então, assim, naturalmente, a gente foi se encontrando mais. Essa sala aqui já foi palco de muito estudo nosso, de tentar criar produto novo, de só conversar sobre a vida, às vezes só desabafar. E a gente também, através desses encontros, fomos vendo a necessidade de ensinar o artesanato de forma gratuita mesmo, porque a gente quer mais é que se propague. Ainda hoje a gente não tem um patrocínio externo, mas a gente consegue, com as nossas vendas, tirar uma parte das vendas para investir nessas ações da loja. Sim. Então, a gente dá aula para crianças e adolescentes, a gente já chamou artesãos que são colaboradores aqui para serem professores nessas aulas. Então, a gente já teve aula de macramê, de labirinto, de pintura, de desenho. Então, a gente também faz tardes de bolo e café, porque a vida não é só trabalhar. É verdade, a melhor parte. Então, assim, tem bolinho e vocês vão comer bolinho daqui a pouco. Oba! Café sempre tem nessa casa. Então, assim, é uma coisa que a gente foi construindo juntos, sabe? Esse espaço. Ele se tornou bem querido pela comunidade. Então, as crianças voltam da escola cumprimentando a gente, eu e Camila. Isso aqui, entra para dar abraço, desejar um bom dia. A gente ganha, às vezes, assim, contribuições das vizinhas, um tempero, uma comida, um suco. Então, a gente está sendo, assim, reconhecida nesse sentido de é um lugar que importa para todos. E aí a gente está construindo junto essa história. E, assim, a sensação que eu estou tendo, né, é que essa casa é uma casa fora da nossa casa, né? Ou seja, a gente chega aqui, a gente se sente naturalmente em casa. Então, eu acredito que os artesãos também, né, que aqui trabalham, né, que colaboram com esse espaço, eles têm esse sentimento também que eu estou sentindo, né? E, de verdade, Scarlett, parabéns, eu estou muito feliz de estar aqui, né, nessa casa fora de casa, né, que é a Casa Reduto aqui no povoado Reduto de São Miguel do Gostoso. A gente tem esse quintalzinho aqui, que é também parte da nossa casinha. Um pouquinho de tudo. Tem esse pé de limão que tá aqui já há anos. Ai, tá tudo muito lindo. Scarlett, sobre a valorização da mulher, né? Porque o nosso projeto, ele se chama Mulheres em Rede, né? Então, assim, o que é que a Casa Reduto faz ou contribui, né, para a valorização da mulher artesã local? Então, a gente tem várias formas de publicidade, né? E a gente vem sempre com a publicidade de respeito e honestidade às histórias delas. A gente não passa por cima disso, né? Não vem o comércio na frente, vem esse respeito. De primeira vista, a gente tem, por exemplo, as tags que todo artesanato leva, o nome de quem fez e o preço que essa pessoa escolheu para vender. Esse é a primeira vista, assim, que um participante aqui da casa tem, né? Uhum. E as mulheres, a gente está sempre se reunindo e entendendo um pouco mais também, né? Porque essa compreensão da nossa força feminina, esse estudo, esse letramento está vindo agora, né? Assim, a gente é matriarca, a gente tem uma criação matriarcal, né, natural, a gente está começando a entender melhor e se fortalecer nessa rede de uns tempos para cá. E aí a gente faz fotografias, a gente faz vídeos contando a nossa história. Ainda é algo muito amador, porque a gente está começando parcerias com o pessoal da área agora. Aqui em São Miguel do Gostoso tem um coletivo do audiovisual muito bacana também. Mas a gente faz esse fortalecimento através de imagens, vídeos, onde elas próprias contam suas histórias, suas inspirações.
por que estão aqui, por que continuam fazendo artesanato, qual o retorno emocional que trazem para elas também, além do financeiro. Scarlett, estou muito feliz, né, de ter vindo apresentar a sua casinha, sim, esse espaço lindíssimo que você construiu, né, que você transformou e que você está aí com muita garra, com muita força, ensinando sobre empreendedorismo, ensinando sobre resistência, né, ensinando sobre o artesanato local, né, e sendo essa agente transformadora, além de artesã, né, além de artesã, sendo essa agente transformadora da cultura local, né, então assim, você, enquanto artesã, enquanto empreendedora, enquanto agente transformadora da cultura daqui de São Miguel do Gostoso, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para essas mulheres que já estão dentro do mercado da economia criativa, né, mas também para as novas que estão chegando agora. Primeiro eu queria deixar uma mensagem para você, Carly. Obrigada por me deixar tão à vontade. É a primeira vez que eu tenho uma oportunidade de falar um pouco sobre a realização desse sonho, porque isso é um sonho. Eu estou imensamente feliz de estar aqui hoje, nesse espaço, e queria dizer para todas as mulheres que estão assistindo, que ainda vão assistir, que esse conteúdo chegue a muitas, né? Esse trabalho bonito que você vem fazendo com Thaline e Milena, eu espero que isso chegue para todas. E eu acho que uma coisa bem bacana que eu sempre falo nas reuniões que a gente tem aqui da economia solidária é coragem, sabe? Tenhamos coragem para estudar, para conversar, para falar sobre os desafios, sobre as diferenças. Deixem de lado a competição. Não existe melhor. Existe cada um com sua essência, com sua personalidade expressada ali naquele artesanato. Que a gente tenha a confiança e o respeito para levar isso para frente, para passar para as próximas gerações. Que a gente continue aprendendo uma com as outras, porque isso é o que fica, gente. O aprendizado é o que fica. Esse artesanato a gente faz, ele vai para outras casas, ele vai para outras vidas, mas fica aqui na gente todo esse aprendizado, toda essa troca. Uma história que eu e Carliane construiu há 15 anos atrás, volta hoje nessas telas, né? A gente foi para caminhos diferentes, cada um com sua história, e hoje a gente se reencontra, né? Verdade. Nessa empatia com o mundo do artesanato, da arte em si, né? Então, assim, tenham coragem, acreditem, estudem, se informem e sejam cooperativas, sabe? Sejam uma rede. Uma rede, exatamente. Construam redes. Não construam competições, construam redes. Isso, né? Exatamente. É esse o recado que eu quero deixar para todas. Scarlett, muito obrigada. Eu que agradeço, amor. Muito obrigada. E eu venho lembrar também para vocês que esse projeto só foi possível graças à aprovação no edital de Economia Criativa 2025 do Sebrae, né? Além do Sebrae, que é um grande parceiro aqui desse nosso projeto, né, nós temos também o Desk Delas, que é um coletivo feminino de produtoras culturais lá do centro da cidade de Natal, e também o Runa Atelier, um ateliê criativo da arte do macramê, também do centro da cidade. Viu? Então, agradecemos pela atenção de todos, por estarem aqui conosco, e vem com a gente que daqui a pouco tem mais entrevistas contando novas histórias, né, de mulheres de muita resistência e de muita criatividade aqui no estado do Rio Grande do Norte. Obrigada!